A paz do Senhor, queridos irmãos, alunos do 12º painel pedagógico da Assembleia de Deus Jardim Alvorada, nossa querida Adeja. Estamos nesse momento dando início à videoaula da 14ª lição da Escola Bíblica Dominical, do painel pedagógico, e nós estaremos nesse momento fazendo o fechamento desse trimestre, com esta última lição. Nós estaremos ministrando para os nossos alunos no dia 31, agora de dezembro, nas nossas igrejas. A lição de número 14º, Esse ano nós tivemos aí, esse trimestre, tivemos um bônus, uma lição a mais, tivemos 14 lições. Geralmente as nossas lições são até a 13ª, Mas esse trimestre tivemos aí um bônus. Mas nós vamos orar ao Senhor, pedindo as suas misericórdias, pedindo a sua graça para as nossas vidas. Senhor meu Deus, Pai eterno e santo, nós glorificamos o teu nome, estamos aqui reunidos, Pai, para meditarmos aqui nesta lição gloriosa, fechando assim o trimestre. Quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que tu nos inspire para que possamos transmitir esse conteúdo aos integrantes desse painel, que possamos, Senhor Jesus, também trazer edificação e conhecimento. Te pedimos as tuas misericórdias, a tua graça e a tua unção sobre as nossas vidas. Pai, é o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos então encerrando, esse último trimestre de 2023, que foi um trimestre glorioso. Nós estudamos sobre missões. Deus tem orientado a direção da Casa Publicadora para trazer esse assunto tão premente, esse assunto tão importante para as nossas vidas. E o nosso tema central foi até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E dentro dessa temática nós estudamos aí 14 lições, começando lá com a nossa primeira lição, a grande comissão, o enfoque etnocêntrico. E no trimestre nós viemos estudando uma série de assuntos, debatendo sobre missões, viemos aprendendo. Deus usou aí o nosso comentarista, que foi o pastor Wagner Tadeu Gabi, um homem de Deus, pastor ali em Curitiba, e que veio nos trazendo esses detalhamentos da obra missionária. E nós estaremos então fazendo esse fechamento desse trimestre glorioso com a nossa lição Missões e a Volta do Senhor Jesus Cristo. Fechando assim esse ciclo glorioso desses 3 meses que viemos estudando sobre missões. Estaremos meditando nessa data, no dia 31 de dezembro de 2023, com nossos alunos, nas nossas igrejas. É o último domingo do ano, um domingo de comemorações, também de bênçãos e de vitórias. Estamos fechando esse ano, com certeza temos contabilizados bênçãos e vitórias ao longo do ano, com certeza algumas lutas se levantaram, alguns problemas surgiram, mas eu tenho certeza que em nome de Jesus todos eles foram jogados por terra. E encerramos então este ano aí com alegria, com vitórias, Quem também eu já quero desejar aí um feliz 2024 para todos os integrantes da DEJA, Pastor Alexandre Costa e toda a sua equipe, todo o seu ministério, os irmãos da Superintendência da Escola Bíblica Dominical, todos os integrantes que promovem esse trabalho belíssimo, que é o painel pedagógico. Eu sempre falo para os irmãos, pastor Pedro, pastor Gil, um trabalho fantástico que essa igreja desenvolve com esse painel pedagógico, ajudando os professores, ministrando aos professores. Então, mais uma vez, nossos parabéns, pastor, a quem eu me reporto ao pastor Alexandre, me reportando ao pastor Alexandre, reporto todo o seu staff, os nossos parabéns. Então, nós estaremos, irmãos, estudando nessa videoaula, nessa lição. Uma lição é uma lição até um pouco resumida, uma lição que tem um resumo em relação às outras lições, não é tão extensa quanto as outras lições, mas é uma lição também de um cunho de aprendizado muito grande,
E o tema da lição é missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. O comentarista ele traz, né, aqui um ensino sobre o entrelaçamento, né, da obra de missões com a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos estudando esse tema profundo e que ao final da aula, né, nós tenhamos essa consciência de que fazer missões, evangelizar, falar do grande amor do Senhor Jesus Cristo tem que ser até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos parar antes. Não podemos achar que já atingimos o nosso objetivo. Não podemos dizer que estamos cansados. Não. Temos que ir até o arrebatamento da igreja. E o nosso texto áureo, queridos, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Encontramos esse textuário no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 14. E a verdade prática nos fala assim: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A grande comissão ela deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Ou seja, a igreja deve cumprir paulatinamente, a igreja deve cumprir rigorosamente, a igreja deve cumprir fielmente esta tarefa da evangelização até o arrebatamento. Não pode parar antes, não pode desistir antes, não pode ficar, conforme nós costumamos dizer, ficar pelo caminho. A evangelização, a obra missionária tem que ser até o arrebatamento. A data limite, né, para a igreja, né, ela é até o arrebatamento, que nós sabemos que aqui tem alguns pontos escatológicos, nós não vamos entrar, porque não é o teor da lição e nem o tempo daria, né? Mas a missão da igreja, o ordenamento para a igreja, né? Missões até o arrebatamento. A leitura bíblica em classe, nós estaremos meditando o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, e o versículo 3 a 14. Nós não vamos ler, porque os irmãos têm na sua revista para nós ganharmos um tempinho. Então, a leitura bíblica em classe nós encontramos no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 24, e o versículo 3 a 13, né? E na nossa lição, como nós sabemos, a lição, ela, no plano de aula, ela traz os objetivos, né? Nessa lição, ela só tem 2 objetivos, como eu falei, uma lição mais resumida, né? E nós sabemos que esse objetivo nós temos que alcançá-lo, né? Ao final da aula, os nossos alunos devem ter alcançado esses objetivos. O primeiro objetivo é explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte. Explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte. Nós sabemos que essa dimensão hoje em dia ela é grandiosíssima. Nós sabemos que os órgãos oficiais mundiais, a OMS, né, e tantos outros órgãos, eles já nos informam que a população mundial já ultrapassou, né, os 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. Nós já estamos aí na faixa de quase 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. Nós já estudamos sobre esse desafio, né, em outras lições. Temos aí o desafio da janela 1040, devido aí à grande massa populacional dessas regiões, né? Agora, nós não podemos desanimar, temos que evangelizar, temos que prosseguir, caminhar até o arrebatamento. Esses povos dessas nações, eles precisam ouvir o evangelho. Então, a dimensão missionária é essa, né? Então, nós temos que ter essa consciência, temos que passar essa consciência, o tamanho dessa dimensão para os nossos alunos. É uma dimensão realmente incalculável, grandiosa, mas mesmo assim, nós devemos nos manter firmes na evangelização. E o segundo objetivo, né, é relacionar
a volta de Jesus com a obra missionária. Conforme nós falamos, né, o comentarista, né, o pastor Gabi, ele traz um entrelaçamento da obra missionária com o arrebatamento da igreja, com a volta do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que dentro disso envolve algumas questões escatológicas, nós não entraremos, porque nós não teremos tempo, né? Mas a obra missionária, evangelização, né, está entrelaçado com a volta do Senhor Jesus Cristo. O próprio textuário fala sobre isso, né? Mateus 24:14, né? Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Não pode ficar, uma das coisas que nós sempre falamos, sempre como temos oportunidade em cultos de missões, em simpósios, seminários, que a obra do Senhor ela é abrangente. Sempre que nós ouvimos a ordem do Senhor, em vários contextos da palavra do Senhor, a Bíblia diz, né, pregar o evangelho a toda criatura, a todo mundo, ide por todo o mundo, né, e pregar o evangelho a toda criatura. Então o evangelho, a obra missionária, a pregação do evangelho, ela é abrangente e ela tem que ser a todas as nações e a todos os povos. Não pode ficar uma nação sem ouvir o evangelho e não pode ficar um homem sem ouvir do grande amor do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro do objetivo número 1, está falando sobre essa dimensão. Essa dimensão ela é grandiosa, grandiosa. E os nossos alunos, ao final da nossa lição, devem estar com essa consciência. Devemos transmitir, né, para os nossos alunos esse grande objetivo, né, dessa lição. A nossa introdução nos diz assim: nesta oportunidade, encerraremos, né, esse trimestre relacionado ao trabalho missionário, com a bendita, o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja. Conforme nós falamos, essa lição, o comentarista ele relaciona, né, o assunto missionário com a bendita esperança da igreja. Porque qual é a bendita esperança da igreja? É a volta do Senhor Jesus Cristo. Mais do que qualquer coisa, a igreja tem que estar esperando Jesus Cristo voltar. Essa tem que ser a nossa bendita esperança. Nós podemos esperar algumas coisas, né, nessa vida, porque não tem nada de errado, não tem nada de pecado. Talvez esperemos, muitas vezes, né, ser promovido no trabalho. Talvez esperamos mudar de carro, esperamos ter uma boa casa, construir uma boa casa. São esperanças, né? São expectativas que nós temos, que não tem nada de errado. Mas expectativas essas que podem ser frustradas, que podem acontecer ou não podem acontecer. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma esperança, ela tem uma expectativa, ela não será frustrada. Ela deve ser amada, esperada, desejada, que é o arrebatamento da igreja. Então, conforme o autor, né, o comentarista está falando, né, que nesta oportunidade encerraremos este trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. Essa é, conforme o comentarista diz, o motor que impulsiona, o motor que faz andar, né? O motor que faz com que o missionário deixe a sua igreja, atravessa o planeta, né, e vá a um lugar distante, longínquo, falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Esse motor é a bendita esperança, é saber que Jesus Cristo está voltando. É saber que nós temos que fazer essa obra até Jesus Cristo voltar, né? A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento. Isso também é um fato. Muitas vezes a gente ouve as pessoas até brincando, né? Poxa, nasci na igreja e sempre dizia que Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo não voltou. Mas a iminência da volta de Jesus é uma realidade. A iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, ela é uma realidade. Jesus Cristo está voltando. E essa volta tem que ser amada pela igreja,
tem que ser desejada pela igreja, tem que ser esperada pela igreja. Devemos nos preparar para este momento. E uma das atividades que nós temos que ter intensa, uma atividade que nós temos que ter com todas as nossas forças, uma das atividades que nós temos que ter com todo o nosso poderio é a obra missionária. É evangelizar até que ele venha. É falar do amor do Senhor até que ele venha. Por quê? Porque se nós sabemos que ele vem, nós temos que falar para aqueles que ainda não têm essa esperança. Para aqueles que estão fora, né, desse alcance abrangente do arrebatamento, eles precisam também. Nós não podemos ser egoístas a ponto de saber, eu já estou salvo, a minha família também já está salva, estamos congregando na igreja, somos pastoreados por um pastor abençoado, temos já a nossa convicção e certeza que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, o resto é o resto. Não. Se eu estou salvo, eu tenho que também querer que outras pessoas se salvem. Amém, meus irmãos? Então vamos entrar aqui no nosso tópico, né? Nosso primeiro tópico. Essa lição só tem 2 tópicos, conforme falou, uma lição bem curta. Então o primeiro tópico diz assim: alcançando o mundo até que Cristo volte, né? E a nossa palavra-chave, sabemos que as nossas lições, ela sempre trouxe uma tônica de uma palavra-chave. A nossa palavra-chave dessa lição não poderia ser outra, né? Retorno, né? O retorno do nosso amado, o retorno do nosso mestre, do nosso Senhor, né? Então a palavra-chave da lição é retorno. Temos que estar preparados para esse retorno, né? O primeiro subtópico diz assim: e este evangelho do reino será pregado. E este evangelho do reino será pregado. O texto de Mateus 24:14 afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus como realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa nossa dispensação que nós estamos vivendo é a dispensação do espalhar o Evangelho. É a dispensação de ir até os confins da terra para divulgar e falar do grande amor do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso primeiro subtópico diz: esse Evangelho do reino será pregado. Ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado, ele tem que ser falado com todas as nossas forças, com todas as nossas esperanças que vamos falar, e os não conversos vão aceitar Jesus Cristo e vão entrar para o rol daqueles que irão ser arrebatados. Nosso segundo subtópico do primeiro tópico vem falando sobre a urgência da tarefa. Isso aqui é importante, irmãos. Isso aqui é importante. A urgência da tarefa. Essa tarefa ela é urgente. Muitas vezes, né? Lembro-me que, né? Quando nós éramos crianças, né? Às vezes as nossas mães, nossos pais nos mandavam, né? Antigamente se falava venda, né? E na venda comprar um negócio, e a nossa mãe falava: vai urgente, vai correndo, não demora. Estou fazendo aqui, muitas vezes nossa mãe estava fazendo ali um bolo, alguma coisa, e faltava algum ingrediente, e as nossas mães falavam: vai correndo, que a massa, se você demorar, a massa vai desandar, então é urgente, vai lá e compra, isso tem que ser urgente. E nós tínhamos essa consciência também, então íamos correndo, né, conforme diz, ia num pé e voltava no outro, porque sabíamos, né, que do sucesso daquela empreitada da nossa mãe que estava fazendo preparando talvez aquele bolo, dependia do sucesso, dependia da nossa urgência em trazer o ingrediente que estava faltando. E assim, o nosso comentarista, ele nos mostra, nos detalha a urgência da tarefa da evangelização. Por quê? Por que a urgência? Porque é iminente a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos mais tempo. O tempo está se esgotando, o tempo está esgotado, né? Diz assim: a urgência da pregação do Evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados a desenvolver, né, os talentos concedidos por Deus, de modo a dar frutos antes
da volta do Senhor Jesus, né? Mateus 25, capítulo 19 e 30. Neste aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa. Há uma colheita, irmãos. A urgência da volta do Senhor Jesus Cristo, ela perpassa por algumas estatísticas, que alguns órgãos oficiais eles disponibiliza para nós. Fui secretário de missões do nosso ministério algum período. Eu sempre gostava de fazer essas estatísticas para mostrar no nosso simpósio, nos nossos cultos, né? A urgência, quando se fala em urgência missionária, em urgência da evangelização, existem vários itens, vários quesitos, o porquê da urgência. O primeiro deles é que, segundo a OMS, morre aí aproximadamente 200 pessoas por minuto no mundo. 200 pessoas por minuto morrem no mundo, em todo mundo, né? Agora, vamos imaginar, faça um cálculozinho, né? Se a gente for fazer um cálculo baseado nessa média de morte, quantas pessoas vão morrer por hora, depois quantas pessoas vão morrer por dia. E o que é mais lamentável, segundo algumas agências missionárias também que trabalham em cima dessa estatística, que uma grande parte dessas pessoas morrem sem Deus e sem salvação. Então, dos quesitos da urgência é este. Muitas pessoas estão morrendo. Nós estamos vivendo aí, né, várias guerras, lá de Israel, lá da Rússia. Se formos contabilizar quantas pessoas já morreram nessa guerra, quantas pessoas. E o que é lamentável, aquelas que morreram sem Deus, aquelas que morreram sem Cristo, para elas não haverá uma segunda chance. Nós sabemos muito disso, que após a morte não tem como mais a pessoa, né, depois ressuscitar e aceitar Jesus Cristo. Não, tem que ser agora, tem que ser urgente. Por isso que o autor fala sobre a urgência dessa tarefa. Um outro aspecto dessa urgência é o avanço das ideologias, o avanço das religiões não cristãs, o avanço das seitas. Hoje todos nós sabemos que a religião que mais cresce é o islamismo, não é mais o cristianismo. Então isso é urgente, nós retomarmos, né, essa urgência de falar, de pregar, de mostrar o Senhor Jesus Cristo, né? Falar que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor. Então, a urgência, nós temos que passar isso para os nossos alunos, nós temos que terminar essa nossa lição com essa consciência sólida nas nossas vidas, que há uma urgência, irmãos, há uma urgência a respeito da obra de missões e temos que falar do grande amor do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós estamos já então passando para o nosso segundo tópico, que nos fala sobre a volta de Jesus atrelada à obra missionária. A volta de Jesus atrelada à obra missionária. Como fomos falando desde o início, né? A obra de missões, ela tem um entrelaçamento a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. O segundo subtópico, ou melhor, o primeiro tópico do segundo tópico, fala assim, a relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens, com todas as suas forças. Para esse serviço, temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que alguém pereça. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização, pois o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. Nós sabemos pela palavra do Senhor, né, que Deus sempre teve pressa. Deus sempre tem pressa para a salvação do homem.
Deus sempre tem pressa para que o evangelho seja falado, seja pregado, seja difundido, né? Porque o próprio Deus estabeleceu que a salvação passa através da cruz, a salvação passa através de Jesus Cristo. Se não for através de Jesus, não há salvação. Sem Jesus não há salvação, né? Atos 4:12 diz: e nenhum outro há, né, nem debaixo da terra, nem do céu, pelo qual devemos ser salvos. Em nenhum outro há pelo qual devamos ser salvos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então não há salvação sem Jesus. Então não adianta a gente ficar esperando os povos lá de determinada região do planeta nunca ouviram falar de Jesus. Isso aí eu não sei como Deus vai fazer. Mas salvação somente através de Jesus. E o arrebatamento da igreja. Então, e nesse sentido, nós temos que saber que porque está iminente a volta do Senhor, nós temos que envidar todos os esforços, envidar toda a nossa força, disponibilizar todo o nosso poderio evangelístico, né, para as missões. Não temos tempo mais para cruzar os braços. Não temos tempo mais para ficar olhando o campo, né? O próprio Senhor Jesus falou: olha, vocês não estão falando aí da falta 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, né? Olha, os campos já estão brancos para a ceifa. Nós temos que internalizar isso em nós, saber que os campos já estão brancos para a ceifa. Temos que arregaçar as mangas, tirar, né, lá dos nossos celeiros, nossos maquinários de colheita aí para a colheita, né? Porque nós sabemos que numa fazenda, eu morei um período em região de fazenda que se plantava arroz, fazia muitas plantações, né? E determinados períodos, né, que não é os períodos da plantação, que é os períodos, muitas vezes, esperar para que o fruto, né, venha estar pronto para ser colhido, os maquinários ficam guardados nos paióis, né, nas oficinas. Mas quando chega a época da colheita, né, conforme o próprio Senhor Jesus falou, quando chega essa época da colheita, né, os agricultores, os fazendeiros, né, contratam funcionários, tira os maquinários dos paióis, das oficinas, tira todo o seu material de colheita, as colheitadeiras, todos aqueles materiais, e colocam, né, nas plantações para a colheita, porque ele sabe que está no período da colheita. No período da colheita, os fazendeiros, eles empenham todos os seus esforços para colher, todos os seus esforços. Se for funcionários insuficientes, contratam mais funcionários, compram mais máquinas, alugam máquinas e contratam pessoal especializado. Por quê? Porque a hora é da colheita. Assim é a igreja, irmãos. Nós estamos nesse período de envidar todos os esforços para colher, porque essa colheita ela tem que ser realizada antes da volta do Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma que lá nas fazendas existe o período da colheita, né? Se o fruto não for colhido dentro de um X período, aquela plantação ela vai começar a se deteriorar, vai começar a se estragar. Então é por isso que os fazendeiros, eles empenham todo o seu esforço para colher. Porque se passar do determinado período, a colheita já começa a se deteriorar, o fruto começa a se deteriorar. Assim é no mundo espiritual, irmãos. Se passarmos do período da colheita, as almas irão para o inferno. Então nós temos que saber que estamos já no período da colheita. Período da colheita. Nós tivemos nas Assembleias de Deus, os irmãos mais antigos lembram, né? Que foi um período glorioso, não sei, não lembro precisar se um ano, mas acho que foi 80 e pouco, 89, me chama da década da colheita. A década da colheita. O pastor que foi escolhido é o Valdir Bícego, um homem apaixonadíssimo por missões. E nesse período, as Assembleias de Deus ela promoveu grandes trabalhos evangelísticos, grande trabalho de evangelização em massa. Foi um período áureo das Assembleias de Deus, né? A chamada década da colheita, né? E esse período estamos até o dia de hoje. Ok, meus irmãos? Então, o primeiro subtópico do tópico 2 fala sobre a relação
da volta de Jesus e missões. O segundo subtópico, né, fala sobre o chamado para a igreja. O chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Por isso, o Senhor Jesus Cristo continua a chamar a sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor, nesta última hora da igreja neste mundo. Uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização, a fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, chamar por ocasião da sua volta. Aproveitamos, portanto, os meios odiernos de grandes avanços tecnológicos, que possibilita a Igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a humanidade. Vivemos no período áureo, irmãos. Vivemos num período grandioso, porém também desafiador. Hoje nós temos os meios, né, de comunicações, redes sociais, temos aí um farto material à nossa disposição. Temos um farto material aí à nossa disposição da divulgação do Evangelho. Haja vista esse período que nós passamos aí da pandemia, muitas igrejas fizeram trabalhos grandiosos. Tenho conhecimento de igrejas que fizeram trabalhos grandiosos através das mídias, nada presencial, porque estava tudo fechado, mas devido às pessoas estarem ansiosas, estarem preocupadas, e então existiram igrejas, né, que fizeram trabalhos grandiosíssimos através das redes sociais, das lives, e muitas pessoas foram alcançadas, não presencialmente, mas à distância, através das redes sociais. E hoje nós temos essas ferramentas à disposição. Eu tenho sempre falado, e hoje importa que as igrejas realmente criem, né, o setor digital da sua igreja, pessoas experientes, pessoas com conhecimento profundo desta área, né, porque tem que ter um conhecimento, porque senão a gente acaba se perdendo aí, fazendo algumas coisas imprudentes. Mas as igrejas devem sim, né, contratar uma equipe abalizada, experiente, sábia, que entenda produzir essas mídias para alcançar, né, o pecador, porque é urgente o trabalho, é urgente, e Jesus está voltando, né, meus queridos irmãos? E a nossa conclusão diz assim: preliminarmente devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nesses últimos tempos, quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja do mundo, e por isso esta obra ela é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias, que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-lo. Conforme nós falamos, a urgência ela é premente, a volta ela é iminente, e precisamos, irmãos, de todos os esforços, né? É como uma guerra, né? Em uma guerra, o coronel, o comandante de uma unidade, não pode dispensar nenhum soldado, né? Muitas vezes, a gente sabe essas histórias, né? Muitas histórias até de autoajuda que se fala, né? Soldados muitas vezes são feridos e manda carta para o comandante pedindo dispensa porque foi ferido, e o comandante ele nunca dispensa ninguém, ele fala: eu não posso prescindir de ninguém, até de você que está ferido. E a igreja ela é assim também. Nesse momento de iminência da volta do Senhor, para nós alcançarmos objetivos, não pode ficar de fora ninguém. De vez em quando a gente encontra, né, crentes, né, que até falam: eu não sei evangelizar, eu não gosto de evangelizar, isso não é, eu gosto mais de ficar tocando meu instrumento, eu gosto de estar limpando a igreja. Não, mas nesse momento todos têm que se engajar, mesmo até não gostando, né? Mesmo até não gostando, mas tem que se engajar. Agora é a hora de todos os crentes darem a mão, né, e fazerem a obra. Aqueles que podem ir, vão, né? Aqueles que evangelizam no seu entorno, evangelizam no seu entorno. Aqueles que evangelizam na rua, evangelizam na rua. Aqueles que fazem trabalhos sociais, façam trabalhos sociais evangelizando, né? Mas na realidade,
não pode ficar ninguém de fora. Meus amados, estamos então encerrando, né, esse trimestre lindo que nós estivemos, né? Deus continue abençoando a Casa Publicadora, que Deus continue abençoando o pastor Gabi, né, com esses conhecimentos gloriosos. Nesse dia 31 de dezembro de 2023, né, o último dia do ano, né, o último domingo do ano, a última lição do ano, a última lição do trimestre, né, que estejamos nas nossas igrejas agradecendo a Deus, né, que tenhamos a nossa escola bíblica dominical, né, que tenhamos nesse domingo um grande clamor de agradecimento a Deus, né? E aí foram, né, ao longo do ano, cada domingo nós temos aí quatro escolas dominical ao mês, né? Nós vamos somar aí, nós vamos ver aí aproximadamente quase 50 escolas bíblicas dominicais ao ano, né? Isso é um momento de agradecimento a Deus. Então eu também, mais uma vez, quero agradecer pastor Alexandre Costa, presidente da ADEJA, né, que sempre nos honra, que eu sou honrado, irmãos, né? Eu sou honrado em poder participar desses painéis pedagógicos, já participei de alguns, né? Nesse próximo que já houve, né, que já aconteceu, eu não pude, tinha um compromisso, né, no dia não participei, né, mas já me coloquei à disposição nos próximos, havendo uma disponibilidade, nós estaremos lá. Meus amados, que Deus continue abençoando, foi uma satisfação muito grande, e que nesse último domingo do mês, né, estejamos nas nossas igrejas, agradecendo a Deus, louvando Ele pela última escola bíblica dominical. A gente sabe que é um dia meio complicado, né, final de ano, as pessoas estão se preparando aí para a ceia da virada, né, mas nós temos que fazer força, né, que a nossa escola bíblica dominical, ela tem que estar nos nossos planos em prioridade. Deus abençoe a todos, que essa videoaula venha trazer edificação aos vossos corações. Vamos orar, agradecendo ao Senhor, encerrando então essa última videoaula, né, desse trimestre de 2023. Senhor meu Deus, eterno e bendito, queremos agradecer, louvar o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por essa última lição, essa última lição do trimestre, a última lição do painel, que nós possamos, meu Deus, no dia 31, estar nas nossas igrejas, agradecendo, louvando, te bendizendo, porque Tu és grande, Tu és eterno, Tu és santo. Muito obrigado, Pai, abençoa todos nós, todos os participantes aí do 12º painel pedagógico, continua com os teus estendidos sobre a vida do pastor Alexandre e toda a sua equipe. Despede de paz, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que aguardam a vida do Senhor, e todos digam amém. Terminado em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.